Alô, nação rubro-negra, desde já uma felicidade que eu não posso esconder por parte do nosso problema ter sido resolvido e que eu venho desejar esse bom dia a vocês. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deem like, que compartilhem bastante. E também um alô para aqueles que desejam aí ajudar o canal com algum tipo de patrocínio. Vamos citar aí o Banco da Praça, a Água da Vida, e muitos outros patrocinadores que possam vir querer patrocinar a gente. Claro que isso é uma brincadeira, mas peço a vocês aí, e se realmente tiver alguém interessado, nós estamos aqui abertos, né, à proposta. Todos pedem, porque eu não poderia pedir um patrocínio para o canal, não é? Então, galera, desde já eu venho falar para vocês, primeiramente, da minha felicidade em o Flamengo ter se livrado, nada pessoal contra o Paulo Souza. As pessoas às vezes confundem, eu não tenho raiva. Hoje, se eu encontrar com o Paulo Souza na rua, eu vou cumprimentá-lo, perguntá-lo como está a família, os filhos, se ele está bem de saúde, coisas do tipo. Mas como profissional, ele é muito fraco. O currículo dele já diz isso. Mas eu venho me lamentar que parte do problema foi resolvido. E eu vou sempre manter a minha premissa de não culpar jogadores. Jogador não está ali para perder, gente. Jogador não entra em campo para entregar resultado. A não ser, e isso acontece no futebol, eu sei, desde a época do Dé, que o Dé fala hoje, o time do Camburão, que derrubava treinador no Botafogo, quando o cara não passava para o time que o time queria. Porque jogador tem que ter conforto para jogar. Jogador não pode ser relegado à posição que o treinador quer. Porque se o jogador fala assim, ô, professor, me coloca aqui em tal posição que aqui eu rendo melhor. Você tem que explorar onde o cara rende melhor, não aonde você acha que o jogador vai render melhor. Então, acho que começaria pela saída do Landim, pela sua omissão. Sei que ele é um empresário de sucesso, sei que ele é brigador no mercado, consegue angariar patrocínios para o Flamengo, mas ele é omisso, porque ele já deveria ter mandado o Marcos Braz. Não, olha, gente, eu já elogiei o Marcos Braz aqui, na época do Gelo no Sangue, falei que ele... Mas hoje o foco dele não está no Flamengo, infelizmente. Tá? Falei sobre a situação dele com o Bruno Spindel. Não quero aqui ofender a opção sexual de ninguém, até porque foi um desabafo, tá? Eu não tenho provas de que o Marcos Braz tenha algum tipo de relação mais íntima com o Bruno Spindel, mas que é estranho que eles vão passem dias na Europa, né? Comendo do bom e do melhor, não sei se com o dinheiro do clube, e não consigam trazer uma solução. Tá? Uma solução para isso. Antes que as pessoas venham me acusar de homofóbico, eu tenho amigos, parentes que têm essa opção sexual. Então foi um desabafo, foi uma raiva pelo que está acontecendo com o Flamengo, que é inaceitável, inacreditável que eles não estejam enxergando, e eles não podem fazer com que a vontade deles seja sobreposta à vontade de mais de 45 milhões de torcedores. A gente vê o time com potencial, um time bom, e a gente até queimando jogadores que são verdadeiros ídolos, jogadores importantes. E aí falam muito da geração de 85, gente, são jogadores vencedores, Diego Alves, Felipe Luiz e Diego Ribas. O que estão fazendo com esses caras é covardia. É covardia. E eu sou um dos poucos que vou aqui defender esses caras porque eles deram um título pro Flamengo e já renderam. E eu acho que com um treinador melhor, a tendência é eles subirem de produção. Então a diretoria do Flamengo está querendo colocar que a sua vontade acima dos interesses do Flamengo. Isso começou lá em 2019, quando os jogadores peitaram eles, vou bater nessa tecla de novo, a respeito da premiação. Tá? A maior prova que o Landim não se importa com pessoas humildes, seja dentro do Flamengo ou em qualquer outro lugar, vem da situação que aconteceu com os meninos do Ninho do Urubu. Eu acho que, por mais que a parte de advogados que representam a família estivesse, na época, querendo aparecer às custas do Flamengo, faltou a diretoria do Flamengo, e aí o Landim é quem manda, a habilidade para poder lidar melhor com um caso tão delicado, na qual famílias perderam seus entes queridos. E alguns ficaram até feridos gravemente naquele incêndio. Né? Não é só os garotos, não. Teve gente também, segurança lá, que salvou os meninos também, está passando por dificuldades. Então falta a ele habilidade porque ele simplesmente não está nem aí para as pessoas humildes. Então começou lá em 2019, quando os jogadores quiseram repartir
a, a premiação em termos igualitários com os funcionários mais humildes, e ele não permitiu, porque ele é assim, ele é soberbo. Tá? Então, a partir dali ele começou, a primeira limpeza que ele fez foi mandar o Pelaipe embora, que foi o responsável por trazer o Jorge Jesus para o Flamengo. O Pelaipe caiu em janeiro, ele mandou, demitiu o Pelaipe. Logo depois o Rafinha foi embora. Cara, eu também iria. Futebol grego, os caras ofereceram muito mais do que ele ganhava no Flamengo, não deu certo, ele quis voltar. Mais uma vez o Rafinha se humilhou, pediu, implorou, foi em rede social. E o BAP, na época, que também é da panela do Landim, Marcos Braz, essa calhordada toda que está aí no Flamengo, ele vetou a contratação. E o Rafinha falou, olha, pode pagar em 500 vezes sem juros as minhas luvas e eu aceito o salário que eles julgarem melhor, só quero voltar para o Flamengo. E eles não aceitaram o Rafinha de volta. O Rafinha foi para o Grêmio, hoje está no São Paulo. Eu pergunto, nação, o Rafinha hoje está jogando menos bola do que qualquer um lateral do Flamengo? Por mais que eu entenda o Mateuzinho por ainda ser novo, ser uma promessa da base, será que o Rafinha está jogando menos que ele? O Rafinha é um cracaço de bola. Vê logo que ele está jogando no São Paulo. Se o São Paulo ainda está galgando alguma posição intermediária, vai muito em função da bola que o Rafinha está jogando. É só ver os jogos do São Paulo. Eu vejo, não só do São Paulo, mas de muitos outros clubes também. Então essa diretoria ela é assim, vingativa e autoritária. O Jorge de Jesus ele não foi aceito pelo Flamengo, não foi porque ele foi embora, um mês depois de ter renovado o contrato. Problema maior que não só a diretoria do Flamengo, mas todos os dirigentes do futebol brasileiro gostam de dar opiniões, pitacos e resolverem as coisas de acordo com as suas conveniências, junto com empresários de atletas ou afins. E o Jorge Jesus não permitia isso. Quando os atletas estavam na Gávea, nenhum presidente, diretor, pitaqueiro, X9, ninguém entrava. Era controlado rigorosamente. No Ninho do Urubu, a mesma coisa. Aí está a verdadeira razão pelo fato de Jorge Jesus ter ido embora. Porque eles também achavam que o Jorge Jesus estava colhendo para ele os louros que eles achavam que eram deles. Porque quando o time ganhava, quando o time era campeão, lá estava todo o staff do Flamengo. Lembra na final da Libertadores? Landim fez gol, fez defesa, se doou em campo, não. Mas na hora das entrevistas eles estavam lá, falando, se expondo, mostrando que o trabalho deles era maravilhoso. Mas na hora da derrota, cadê eles? Se escondem, põem a culpa nos jogadores, usam pessoas que se intitulam flamenguistas na internet para culpar jogadores que deram sangue e títulos pelo Flamengo. Falando sobre... e em relação ao Jorge Jesus, ele é um treinador top de linha. O erro do Flamengo está em ter um time top de linha e ter treinadores meia boca. Gente, a imprensa diz, e boa parte desses pitaqueiros de internet, dizem que o Flamengo errou em ter mandado... O único que o Flamengo não errou de ter mandado embora na visão dele foi o Domenech Torrent, que estranhamente foi o cara que saiu do Flamengo, deixando o Flamengo a um ponto do líder. Gente, é só olhar aí no Google, procura aí por favor, pesquise. O Flamengo estava a um ponto do líder do campeonato quando o Domenech foi embora. Ele seria campeão brasileiro naquele ano? Não sei, talvez até fosse. Talvez até fosse. Tá? Mas ele foi embora. Então, os únicos que falaram que é porque tem uma cultura de pachequismo aqui no futebol brasileiro que é interessante. Gente, eu não vejo competência de treinador pela sua nacionalidade. Vi de Paulo Souza. Eu falei desde o início que era um treinador fraco quando eu disse, através do percentual de aproveitamento dele, né, Renato Maurício Prado? Porque vocês agora estão divulgando aproveitamento logo depois de eu ter falado sobre isso no canal. Ainda bem que está registrado. Podiam pelo menos dar os créditos, né? Para quem diz primeiro, para quem fala primeiro. Mas tudo bem, eu não vou fazer muita questão disso não. Porque vocês não dão crédito a ninguém. Mas quando eu falo alguma coisa, algum assunto, eu falo as pessoas que falaram. Né? Então, o Jorge Jesus, ele é um treinador top de linha. O Domenech Torrent realmente inventava muito, mas mesmo assim ele sabia que tinha um time bom nas mãos e o time correspondia. Aí está a virtude dos jogadores. Mesmo num trabalho ruim, o Flamengo estava a um ponto do líder e quando o Rogério Ceni caiu diante do Racing, o time do Mauro César,
ele tomou um nó tático do BKSS, né? E agora o Flamengo me traz o Dorival Júnior. Gente, sincera e honestamente, vou falar aqui logo, porque eu não sou pessoa de ficar em cima do muro. O Dorival Júnior é um treinador melhor que o Paulo Souza? Que o Paulo Souza? É. Mas não é o treinador pro Flamengo. Num primeiro momento ele pode dar acertado no time, que ele pode acertar o sistema defensivo, ele vai melhorar a produção ofensiva, mas eu, como bom flamenguista e conhecendo o potencial do Flamengo, eu quero mais do que o Flamengo vai apresentar. Mais do que o Flamengo vai apresentar. O Flamengo pode ser próximo daquele time de 2019, sim. Pode sim, porque os jogadores têm potencial para isso. Tem que ser cobrados. Eu falei, se o Flamengo tivesse acertado com o Jorge Jesus e o time não rendesse, pau nos jogadores. A rescinde para todo mundo. Mas eles não quiseram isso porque eles sabiam que a chance de dar certo era muito grande. E aí, mais uma vez, Jorge Jesus ia ofuscar o brilho dessa turma aí que se acha dona do Flamengo. Então, o Dorival Júnior, para mim, é um treinador mediano. Tá? A primeira passagem dele no Flamengo foi horrorosa, mas aí eu vi a justificativa do Renato Maurício Prado, que eu vi no canal dele hoje, falando que o time era horroroso. Olha só, Renato. Muitos outros times são horrorosos e são muito bem treinados. O Fernando Diniz, que eu acho também um bom treinador, superior ao Dorival Júnior, ele tinha um time do Audax que era o craque do time do Audax. E mesmo assim ele incomodou os grandes de São Paulo, inclusive dando goleadas em times de São Paulo. E, se não me falha a memória, foi campeão paulista ou esteve perto disso. Na final perdeu para o Corinthians, uma coisa assim. Mas jogando muita bola. Então, o Dorival Júnior, para mim, hoje, ele não é melhor. Porque tem muitos treinadores que eu acho até melhores do que o Dorival Júnior, mas que não tem a mídia do Dorival Júnior. O Fernando Diniz até tem mídia, mas ele, por não dar muita sorte ou se prender a convicções que ele erra, que é o pecado dele, se ele tiver um título, ele entra na prateleira, como o Cuca era. O Cuca até ser campeão brasileiro pelo Flamengo, ou estadual, porque o brasileiro caiu na conta do Andrade, mas ele começou aquele time. Mas até ele ser campeão estadual pelo Flamengo, o Cuca não tinha título. Fazia bons trabalhos, mas não tinha título. Né? E o Cuca foi responsável pelo aquele Botafogo que não eliminou o Grêmio em 2017 no título do Grêmio, que deu a Renato Gaúcho o status de super treinador, que meteram a mão no Botafogo nos 2 jogos. Engraçado que o Botafogo não chora. Se fosse o Flamengo, o choro era até hoje. Mas o Cuca é um excelente treinador. Então, tem treinadores de futebol brasileiro muito bons. Eu vou citar aqui o Cuca, o Fernando Diniz. Estava lendo agora, tem um treinador que eu sou admirador do trabalho dele, que ele é muito bom. Todo time que ele treina, você vê que o time tem algo de diferente. E as pessoas tratam ele de maneira jocosa, porque o cara é gordo. E ele é conhecido como Gordiola do Nordeste, chamado Guto Ferreira. O dia que esse cara tiver uma chance em um time grande e carta branca para botar seu estilo de jogo nesse time, com certeza ele será um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, por ele ser gordo, eu não vou aqui jogar conversa fora, não. Ele não é um cara... Se ele fosse um cara saradão, de academia, com tatuagem, ele hoje estaria em grande time de futebol brasileiro pelo trabalho dele. Mas, infelizmente, não é só contra o negro, que não temos treinadores negros no futebol brasileiro. Não é só contra o velho, mas é contra o gordo. Então, são estereótipos que as pessoas procuram disfarçadamente dizer que não existe, mas existe. Existe esse tipo de preconceito, sim. O Guto Ferreira é um excelente treinador. Um outro treinador que eu admiro bastante, só que está um pouco abaixo do Guto Ferreira, é o Anderson Moreira. É outro treinador injustiçado no futebol brasileiro. Pegou o Botafogo numa draga danada. Alô, nação! Botafogo não mandou ninguém embora. Só trocou o treinador. Saiu de 14º colocado para campeão da Série B. Aí eu pergunto a vocês. Jogador mal treinado não rende. Em lugar nenhum do mundo. Procurem ver o que Dé diz quando ele fala do time do Camburão. O cara chega, não sabe nada, tem que derrubar. O cara não pode inventar, botar goleiro de centroavante de goleiro e vice-versa. E para finalizar, falando sobre treinadores,
para aqueles que defendem o trabalho do Rogério, do Renato e agora do Paulo Souza, dizendo que a culpa é dos jogadores, os jogadores são mimados. Vamos lá. A exceção do título de 2017, que eu vou falar de novo, mais uma vez, que foi roubado, o Botafogo nas quartas de final foi assaltado contra o Grêmio. Gente, é só olhar, quarta de final, Libertadores 2017, olhem, tá aí no Google, no YouTube, os 2 jogos entre Botafogo e Grêmio. Tirem as suas próprias conclusões vendo esse jogo, os 2 jogos, e vejam se eu estou errado. E não fosse isso, Renato ia viver de quê? Renato é o mesmo que na Libertadores de 2008, tendo o melhor time da América, me conseguiu a proeza de perder o título dentro do Maracanã. Depois de ter ganho, depois de ter perdido de 4-2, mas no primeiro jogo ele também errou. Ele errou no primeiro jogo, tá? As pessoas esquecem, as pessoas falam muito do segundo jogo do Fluminense. Veja o primeiro jogo. O Fluminense toma 4-2 porque é por causa da falta da estratégia do Renato. É questão tática. Renato nunca foi um treinador tático. Renato é o treinador que perdeu a final da Copa do Brasil de 2006 para o Flamengo, tendo um time um pouco melhor. Ele insuflou os jogadores do Vasco a entrar de maneira violenta até o Valdir Papel ser expulso com 5 minutos de jogo. Esse é o Renato Gaúcho, que rebaixou o Vasco, rebaixou o Fluminense, que rebaixou o Fluminense para a Série C e que está há quase 20 anos como treinador. Renato começou como treinador no final de 2005 ou começo de 2006. Tá? Nós estamos em 2022. Daqui a 4 anos o Renato fará 20 anos como treinador. Qual o currículo que o Renato tem? De título importante. Campeão da Libertadores de 2017. E que vendiam a história de que o time do Grêmio jogava bem. Não sei não, hein? Não sei não. Então, vocês olhem o Renato. Todo mundo disse que o Flamengo foi injusto ter mandado embora. Onde o Renato está agora, nesse exato momento. Se o Renato fosse tão bom como dizem que ele é, será que hoje ele não seria treinador do Corinthians, que na época ventilou, quando mandou o Silvinho embora, ventilou levar o Renato? Será que o Renato não estaria treinando, por exemplo, o Cruzeiro, que não tem a SAF, ou o Botafogo? Será que o Renato... mas tem a rejeição, meu irmão. Torcida rejeita o cara 1 minuto, 2, 3. É igual o Cuca. A torcida do Flamengo rejeita o Cuca. Mas se o Cuca chega aí, arrebenta, dá 5 pancadas de 1-0, 5 goleadas de 1-0, faz 15 pontos no Brasileiro, assume a liderança, a torcida não vai querer saber se ele é rejeitado, se ele é feio, se ele cospe no chão. Não quer saber, a torcida quer vitória. E o time jogando bem, obviamente. Então, onde está o Renato Gaúcho? O outro exemplo, o Rogério Ceni. Não, que o Rogério Ceni é um excelente treinador, campeão, cara. Título de expressão que ele ganhou foi no Flamengo. Já falei para você. Se o cara tiver um mínimo de conhecimento de futebol, treinando um time como o time do Flamengo, é claro que ele vai chegar. O Domi, como eu falei, trabalho ruim. Saiu, o Flamengo estava a 1 ponto do líder. Se ele ficar mais uma rodada, ele poderia assumir a liderança do campeonato e ser mandado embora na rodada seguinte. O Rogério Ceni, mesmo fazendo um trabalho ruim, o Rogério Ceni foi campeão, gente, não vamos esquecer, o São Paulo estava 7 pontos na frente do Flamengo, o treinador do São Paulo era o Fernando Diniz. Ele se perdeu quando ele começou a ter problemas com o elenco do São Paulo, exemplificado na discussão que ele teve com o Tietê. Ali ele se perdeu, ali ele perdeu o comando da equipe, o São Paulo naufragou, o Inter passou o São Paulo e não fosse o Cássio e a afobação de Edenilson no lance do último gol, que eu estava vendo aqui com alguns amigos, com certeza a gente não estaria comemorando esse título brasileiro de 2020 e nem a Supercopa de 2021, porque o Flamengo não disputaria. Então são essas verdades que eles procuram esconder no futebol. Eu, por exemplo, se fosse presidente do Flamengo, teria contratado o Guto Ferreira. Acho muito mais treinador do que o Dorival Júnior é. Mas, infelizmente, se o Flamengo contrata o Guto Ferreira, a primeira a cair de pau no Flamengo seria a imprensa. O melhor treinador que o Guto Ferreira seja. Estou falando isso hoje, a hora que esse rapaz, falo rapaz porque a gente é quase da mesma idade, chamado Guto Ferreira, tiver uma oportunidade de treinar um time de ponta, ele vai sobressair no futebol brasileiro, porque basta olhar os trabalhos que ele faz dos times que jogam com ele. Como jogam um bom futebol, organizados, uma coisa treinada.
tá? E esse rapaz não tem uma oportunidade. Então, eu já aqui falo com vocês, nação, não se deixe enganar pela diretoria do Flamengo. Pedir a saída do... Gente, olha só, a mudança vai ser natural. Uma hora o Diego Alves vai ter que parar. Uma hora o Felipe Luiz vai ter que parar. Uma hora o Diego vai ter que parar. Mas hoje, para ser reserva do Flamengo, o Diego está de bom tamanho. Hoje o Felipe Luiz está provado que ele é muito mais lateral que o Ayrton Lucas. Por mais que o Ayrton Lucas seja mais novo, tenha mais caixa, mais a experiência. Porque a diferença de futebol dos dois é imensa. O Felipe Luiz é jogador de seleção, gente. Como é que da noite pro o Felipe Luiz tá velho? Arruma uma cobertura para ele. Bota o João Gomes ali, pô. O Gerson fazia isso. Ou, como eu sugeri, põe o Felipe Luiz de meia, que ele tem bola para jogar de segundo volante ou não tem. É uma experiência válida. Júnior, Felipe, claro, não com a mesma bola do Felipe Luiz. Felipe Luiz está um pouco abaixo dele. Mas Leandro foram pro meio e se sobressaíram. Jorginho. Por que não tentar o Felipe Luiz? Vê com ele, se ele quer. Eu acho que ele ia querer, sim. Tá? Então é isso que eu falo para vocês. O Diego Alves, para mim, ainda é o melhor goleiro do Flamengo, mesmo com o Santos em forma. Que o Diego Alves, se for motivado, ele é um goleiro de primeira linha, gente. E a hora que ele começar a falhar, ele sai do time. Simples assim. Ele entrou um jogo no Campeonato Carioca, falhou em um, falhou em outro porque estava voltando de contusão, o cara colocou ele voltando. Engraçado, agora o Paulo Souza não quis botar ele voltando de contusão, mas lá atrás no Carioca botou. No campo irregular do Madureira, o cara falhou. E aí ele afastou o cara definitivamente do time. Se isso não é queimar jogador, não sei mais o que é. E aí deixou o cara no gol, tomando frango em cima de frango. E aí depois eu vi o agradecimento do Hugo, ontem na rede social, ao Paulo Grilo. Claro que ele vai agradecer, meu irmão. Eu sou goleiro do Flamengo, estou tomando um frango em cima do outro. A comissão técnica está me deixando em campo, vou agradecer a quem? A Deus, aos céus, a torcida. Torcida vaiando, eu falhando. E a comissão, não, você é o goleiro, e tome-lhe frango, e tome-lhe falha. Entendeu, gente? Então é isso que eu falo para vocês, não se deixem enganar. Porque vai mandar jogador importante, bom embora. Vendo aí, ó, notícias que o Gabigol tá saindo, que o Bruno Henrique tá saindo, que o Arão tá saindo. O Everton Ribeiro com certeza deve sair. O Arrascaeta, talvez paguem a multa dele, ou ele não. Aconteceu já dele querer sair do Cruzeiro quando o Cruzeiro virou uma bagunça. Então, gente, quando esses jogadores saírem, aí vocês vão ver de novo. Flamengo com Gabriel, com Negreiros, vocês devem estar com saudade. Robina, vocês devem estar com saudade desse Flamengo. Eu não tô, não. Eu quero esse Flamengo aí, que foi campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, e perdeu um estadual agora pro Fluminense porque nós não tínhamos treinador. O cara conseguiu tomar no tático do Abel Braga. Então, gente, não se iludam. Vamos esperar o Flamengo ter um treinador decente para começar a cobrar do jogador. Não adianta nada, a gente, o Rogério não deu, com o Renato não deu, com o Paulo Souza não deu, com o Domi não deu. Gente, olha onde esses caras estão. Onde esses caras estão? Estão fazendo sucesso aonde? Eles estão sendo destaque aonde? Para poder falar que os caras eram bons jogadores que são porcarias. Acorda, nação. Acorda antes que a gente vire aquela bagunça que era de novo. Quando o velho Vampeta dizia, eles fingem que pagam, eu finjo que jogam. Saudações.